Bom dia, bem-vindo à série EFT para iniciantes. Este é o primeiro episódio de introdução. O que é a EFT? Neste episódio a gente irá tratar o que é a técnica da EFT em si, depois a história, sobre como é que surgiu essa técnica, depois a gente vai falar sobre o que o CRP, Conselho Regional de Psicologia, fala atualmente sobre psicólogos utilizarem essa técnica na clínica, e depois a gente vai falar um contexto mais internacional, o que é a APA, American Psychology Association, nos Estados Unidos, ela fala sobre a utilização dessa técnica clínica, né? Para já ver um contexto mais internacional, que lá fora eles veem sobre essa técnica. Depois a gente vai falar sobre como é que eu vou tratar a EFT aqui dentro deste canal, ok? Muito bem, o que é a EFT? Basicamente é uma técnica de acupuntura, só que sem agulhas. Ela é considerada uma técnica somática, ou seja, ela interliga o mente e o corpo. Basicamente, sem agulhas, por quê? Ao invés de a gente acionar os, digamos, meridianos da acupuntura com agulha, a gente vai fazer isso. Isso, em inglês, o verbo se chama tap. Como durante a aplicação técnica a gente vai aplicar continuamente nos pontos, fica no gerúndio. Então a gente adiciona o ing e fica tapping. O nome que você encontra nos artigos científicos é EFT, Emotion Freedom Technique, ou tapping. Você pode encontrar esses dois. Se por acaso você estiver procurando com a sigla EFT, provavelmente você vai encontrar alguma associação com duas outras abordagens que não são essa técnica em si. Então, as outras abordagens é Emotion Focused Therapy, de Les Greenberg, ou Emotionally Focused Therapy, de Sue Johnson. Esses são diferentes. Essas são duas abordagens psicológicas, ok? Enquanto a EFT é uma técnica de aplicação. Ela vem da psicologia energética, mas como, origem histórica de onde ela vem, mas ela, desde que você conheça a base psicológica, pode ser aplicada em qualquer terapia, pode ser aplicada no TCC, pode ser aplicada, inclusive, por essas ou por outras abordagens. É uma técnica, não é uma abordagem. Tá. Então, se por acaso você estiver pesquisando um arquivo científico, se você colocar EFT, escreve tapping depois, que daí ele filtra melhor na pesquisa, ok? Agora, sobre a história. Deixa eu aqui ver as minhas notas. A EFT surgiu de outra técnica, que é TFT, Terapia do Campo do Pensamento, Thought Field Therapy. A EFT foi inventada por Gary Craig, que ele era aluno do Callahan. A TFT foi inventada por Dr. Roger Callahan nos anos 80, ok? Só que daí, a diferença entre as duas. A TFT, basicamente, ela é mais próxima da acupuntura do que da psicologia mais tradicional que a gente tem atualmente. A TFT, basicamente, você tinha, digamos assim, se a tua demanda era raiva, você tinha uma série de pontos da acupuntura para tratar. Se, por exemplo, daí o seu demanda era medo, você tinha outras séries de pontos da acupuntura para aplicar. Daí tinha muita, digamos assim, era difícil para a própria ciência conseguir classificar cada um e ficar comparando se um era melhor que a outra, em termos de quantidade de pesquisa e quantidade de achar gente para poder aplicar, ver quantidade de... Para fazer uma boa pesquisa mesmo tem que ter um grande número de pessoas para ver o resultado, né? Então, como cada demanda emocional era uma série diferente, precisaria ter muitos estudos de comparação e outro, né? Daí, depois veio o Gary Craig, que ele criou a EFT, que ele basicamente fez uma série de pontos que ele conseguia ter o mesmo resultado em todas as demandas emocionais. Ele conseguiu atingir isso e ele inventou a EFT na época de 90, né? O Dr. Roger Callahan era um psicólogo clínico, daí o Craig era um engenheiro. Daí ele viu esse problema, questão científica, daí ele tentou resolver
e simplificar. E nessa simplificação ele conseguia basicamente os mesmos resultados que antes, só que de uma maneira mais simples. E também, quando ele aplicava, era mais fácil para o paciente aprender, porque era só uma rodada só, e também como era mais fácil treinar outras pessoas, terapeutas ou psicólogos, para a aplicação dessa técnica em outras pessoas. Tipo, era mais fácil treinar a pessoa para aplicar nas outras pessoas, que era só uma série só, né? Tá, basicamente, essa é a história de como surgiu a técnica, né? Tá, o que que a American Psychology Association, a APA, fala? Basicamente, isso é para as pessoas dos Estados Unidos. Olha aqui. A minha gata tá aqui. Basicamente, tem a APA, que ela verifica a questão da psicologia lá nos Estados Unidos. Mais especificamente, a divisão 12 é o que verifica se as técnicas estão de acordo com os padrões científicos e se é de fato eficiente ou não, né, para o psicólogo aplicar dentro do contexto psicológico clínico. Dentro da divisão 12, eles usam o critério de Turing, que é um sistema que usa para avaliar o quão forte é a evidência científica de uma psicoterapia. Ele foi proposto por David Turing e colegas em 2015 para atualizar os critérios antigos do tratamento empiricamente sustentado. Basicamente, eles estudam a parte empírica, tipo, quais as terapias que funcionam, daí eles veem se todos os pesquisas estão de acordo com os critérios clínicos certinho, para validar se é possível utilizar ou não para contexto clínico, se é seguro, se é menor que o placebo, é maior que o placebo, como é que foi? Como é que foi feito essa metodologia dessa pesquisa? Essa pesquisa foi validada depois teve um estudo aqui, depois esse estudo foi replicado? Não. Então, eu tenho critério de Turing para ver tudo certinho se tem evidências forte, fraca, média, como é que é essa? Tá. A EFT passou em todas as partes científicas e metodológicas do coisa de Turing, do critério de Turing, né? Porém, ela foi rejeitada pela APA lá na questão do TEPT, porque basicamente, internacionalmente, eles têm a validação científica, mas eles acham que é muito pequena ainda a questão de estudo científico em cima. Já vem um monte de estudo científico, tem aumentado a quantidade de estudos sobre eles, porém, eles ainda que é muito prematuro, eles colocarem ele como se fosse uma coisa validada, digamos assim, aprovada para eles para uso geral no sistema de saúde deles lá, externamente. Mas ele tem validação científica, funciona cientificamente falando, né? Ele basicamente, ele não passou por uma questão de definição, porque quando eles colocaram que eles não aprovam, eles colocaram em definição de termo de reprovaram, tipo, que eles não aceitam mais coisa que não fosse fundamentada em uma questão puramente psicológica. Pelo fato da EFT ser questão de conexão de mente e corpo, eles rejeitaram, basicamente, a partir de uma data, eles rejeitaram tudo que era questão somática para o tratamento de PTSD, ou TEPT, como a gente fala aqui. Que eu posso colocar na descrição do vídeo é sobre essa coisa aqui. Tem uma pesquisadora, Dr. Peter Stapleton, que ela tentou colocar a EFT para a APA, para ele validar, só que daí foi rejeitado, né? Aqui tem o que ela falou sobre a questão da APA, falou sobre
AFT. A statement regarding the American Psychological Association APA Division 12 Review of EFT under the Turing Criteria. Você pode ler completo aqui, que eu vou botar na descrição do vídeo. Depois, o que tem outro, basicamente faz um resumo sobre como que a AFT é vista lá no exterior, deste ano, em março de 24 de março desse ano, mas em inglês, tá? Para quem quiser ver mais atualizado como é que a AFT é vista atualmente lá fora. É thescienteinsights.org e o nome é Is AFT Tapping Evidence Based or Pseudoscience. Daí você vê ali o resumo que a pessoa fez sobre o que é AFT. Também eu vou colocar na descrição, ok? Agora, o que a CRP, Conselho Regional de Psicologia, fala sobre os psicólogos utilizarem a AFT aqui no Brasil, né? Se você é um psicólogo clínico brasileiro, essa é uma informação importante. Basicamente, atualmente, até o momento deste vídeo, o CRP não se comunicou se ele aprova ou desaprova a aplicação da AFT em contexto clínico, né? A partir do momento desse vídeo, ok? Não sei se depois vai ficar ou não. Ou seja, mas é recomendável que não utilize essa técnica como se fosse uma abordagem psicológica, porque ela é uma técnica. Então, você tem a sua abordagem psicológica, que deve ser validada cientificamente, e você pode utilizar essa técnica dentro da tua abordagem, desde que você saiba aplicar ela, né? E basicamente é isso. Tipo, não existe nenhum lugar que fala que desaprova a aplicação dessa técnica no texto clínico, né? Ok, como é que eu irei tratar a AFT aqui dentro deste canal? Bem, eu sou psicóloga, então eu vou ensinar como aplicar a AFT aqui nessa série, nesse canal, dentro do contexto da abordagem da TCC, Terapia Cognitivo Comportamental. Ou seja, eu vou falar primeiro no começo do vídeo sobre tal emoção. Se eu falar um AFT sobre tal emoção, eu vou falar sobre o contexto psicológico normal que a gente sente com relação àquela emoção, algumas técnicas de como você pode se autorregular, por que algumas coisas acontecem. Depois, no final, eu vou fazer a aplicação da AFT para como você se autorregular com aquela emoção. Entendeu? Basicamente, é isso. Eu também, em alguns vídeos, vou tratar sobre questões tipo como a AFT funciona de uma perspectiva científica e psicológica com relação àquilo. Outros vídeos eu irei tratar, tipo, aplicação, outros sobre a TCC, mas basicamente eu vou juntar as duas. E é isso. Muito bem, obrigada por assistir até o fim do vídeo. Se quiser, pode dar um like, subscribe e até mais.